No livro de Gênesis, onde nós lemos que o próprio Jesus, o próprio Deus foi quem disse isso aqui, dizendo a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso aqui é o conceito de morte física. Seria o tipo de morte mais comum que a gente conhece, essa morte física é aquela que, segundo Eclesiastes 9, versículo 5, na parte A, é aquela que todos os seres humanos sabem que vai passar por ela. Está lá em Eclesiastes capítulo 5, capítulo 9, versículo 5. Essa morte física, ela tem uma abrangência geral, como eu estou dizendo, Ela traz dor, ela traz sentimentos de tristeza quando nós perdemos um ente querido, ela traz sentimento de justiça, quando a gente vê alguém morrendo injustamente, é criado em nós um sentimento repulsivo contra aquela situação. E o apóstolo Paulo, ele pede e aconselha a igreja de Tessalonicense, lá de Tessalônica, que os crentes de Tessalônica não fossem ignorantes quanto a esta morte física, não é muito dificultoso uma ou outra vez a gente se topar com alguns questionamentos que até outras pessoas podem fazer, fulano de tal morreu, será que vai para o céu? Mas fulano de tal morreu naquela situação, como é que será? E o apóstolo Paulo estava dizendo isso aí. Não se preocupe com isso aí, não procurem entender isso aí, porque vai haver outras circunstâncias que vai trazer à tona toda a explicação sobre isso aí que vocês estão questionando, E ele vai discorrer o que é que vai acontecer. Por exemplo, nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados, depois os que foram mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus nos ares, participaremos da boda do Cordeiro, depois do tribunal de Cristo, e aí sucessivamente, escatologicamente falando, Então isso seria morte física, aquela morte que todos nós iremos passar por ela. E no segundo tópico aqui, que seria a morte espiritual, e é diferente do que a gente imagina, ela não se dá na eternidade. A morte espiritual, ela se dá aqui na terra. Morte espiritual, ela atinge todos quantos estão distantes de Deus. O apóstolo Paulo disse lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, que ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados, nós estávamos mortos e distantes de Deus. Isso seria a morte espiritual. Essa morte espiritual, ela tem uma abrangência, porque se é a morte que atinge aqueles que estão distantes de Deus, nós temos que ter, enquanto crentes,
na pessoa de Jesus, o devido cuidado para não nos acharmos mortos espiritualmente. Pode acontecer? Pode. Está lá na carta lá em Apocalipse, eu esqueci aqui exatamente a referência, mas se não me falha a memória, é a igreja de Sardes. O anjo que está escrevendo vai dizer que tem nome de que está vivo, mas está morto. É a igreja de Sardes? Está em qual versículo? 3 e 1 do Apocalipse. Lê aí, Bruno, por gentileza. O anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, eu tenho o nome que te vives e está morto. Eu sei as tuas obras, você tem o nome de que está vivo, mas está morto. Morte espiritual, não é morte física. O povo de Sardes não tinha deixado de existir, não tinha descido à sepultura, não tinha sido feito velório, não tinha passado por aquele momento do pranto, né? Das condolências, do evento de fúnebre, da solenidade funeral. Não tinha passado por isso a igreja de Sardes, mas estava morto espiritualmente. Essa morte espiritual, nós crentes devemos ter cuidado para nós não sermos atingidos por ela. Como é que nós morremos espiritualmente? Por exemplo, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, quando nós deixamos de ter prazer nas coisas de Deus, na leitura da palavra, na oração, em se alegrar com o nosso próximo, em perdoar. Uma pessoa que não perdoa, ela está morta espiritualmente. Uma pessoa que está cheia de remorso, ela está morta espiritualmente. Uma pessoa que não consegue vivenciar, desfrutar da presença de Deus, ela está morta espiritualmente. Pense numa morte fácil de atingir o crente, é a morte espiritual. Simplesmente possa ser que nessa caixa, nesta matéria, a gente observe, contemple sinônimo de vida, mas não necessariamente vida. Possa ser que eu esteja vendo vocês aí e vocês vivendo, mas possa ser que vocês estejam mortos ou eu esteja morto espiritualmente. Nada impede isso. Essa morte espiritual, ela é aqui na terra. Aqui na terra. Essa morte espiritual, ela pode trazer sérias consequências, sérios danos, porque em se falar de morte, vale a pena lembrar de que existe uma eternidade. Uma eternidade. O que é eternidade? É um estado de existência para todo sempre. É a eternidade, é um plano, é uma dimensão atemporal, que não é medido as horas do relógio, que não é medido os dias da semana, que não é medido os meses do ano, que não é medido os anos das décadas, que não é medido as décadas dos séculos, que não é medido os séculos dos milênios, não. É atemporal, não existe tempo. É a eternidade. E tem uma coisa: todo ser humano vai para a eternidade, vai para esse plano, vai para essa dimensão. E a morte espiritual é
Então, enquanto nós estamos aqui na presença de Deus, nós devemos, através do seu Espírito, da sua palavra, tentar nos moldar segundo os moldes da palavra de Deus, para não morrermos espiritualmente. Cultivar, regar a nossa vida espiritual, para que a gente venha colher bons frutos, dar bons frutos, venhamos ter êxito nesta caminhada. O contrário de morte espiritual aqui na terra seria uma vida espiritual bem sucedida, né? E aí você poderia pegar, por exemplo, o Sermão do Monte, toda aquela carta magna que Jesus deixou, e trazer para a sua vida, e eu trazer para a minha vida. Aí nós, por exemplo, se começasse no capítulo 5, nós iríamos ser pobres de espírito, nós iríamos ser pacificadores, promover a paz, nós iríamos o que mais? Nós iríamos não revidar a perseguição, porque entenderíamos que o próprio Jesus era perseguido também. Nós iríamos tentar nos reconciliar com os nossos irmãos que temos alguma coisa. Isso seria sinônimo de uma vida espiritual bem sucedida. Nós iríamos ter uma visão de amor ao próximo mais alinhada à visão que Jesus quer que tenhamos. Nós não iríamos viver isoladamente, nós iríamos promover o Evangelho, nós iríamos fazer com que a palavra de Deus ela brotasse no nosso coração de maneira que viesse dar muitos frutos. Mas num contexto geral, estou falando disso aqui. Num contexto geral, há uma dificuldade, irmãos, por parte da gente de fazer a vontade de Deus, de negar-se a si mesmo. Isso seria vida espiritual, de negar-se a si mesmo. Imagine aí, eu disse aqui outro dia, imagine aí meu pastor Bruno Edmilson, diácono Bruno, diácono Edmilson, se quando nos viesse as demandas que sempre nos sobrevêm, sempre há uma perseguição, sempre há uma afronta, sempre há uma coisa a ser tratada, a ser resolvida, mas se quando viesse essas demandas, nós tentássemos resolver segundo a palavra de Deus, como seria diferente? Mas o problema é que a gente quer resolver com a nossa razão. O problema é que a gente quer resolver conforme o mundo age. Quando nós fazemos isto, é porque nós já estamos mortos espiritualmente e nem nos damos conta. Nem nos damos conta. Agora é uma tristeza grande, né? Passar isso. Você já pensou, você já parou para pensar? Jesus nos dizendo de maneira pessoal, eu não vou nem dizer coletivamente para não atingir muito, mas Jesus nos dizendo pessoalmente: Sandra, tu só tem o nome de que está vivo, mas tu estás morto. Eu sei das tuas obras. Você já pensou? Que tristeza, que coisa terrível. E agora, para adiantar aqui, eu pensei que o pastor fosse dizer o mesmo, mas
8h40, mas eu fiz 10 para 9. Mas assim que eu concluir aqui essa terceira morte, eu já passo para o nosso pastor, em nome de Jesus. Essa morte seria, eu vou abrir aqui meu celular que vai me ajudar hoje aqui a me lembrar desse. Essa morte aqui seria a morte escatológica. Escatológica. Aí, meu irmão, essa morte escatológica, aí ela é um pouquinho mais séria, porque ela é um fator decisivo para onde é que a gente vai passar a eternidade. Não é em vão, por exemplo, que Jesus, o Deus, disse ao povo dele: está aqui a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Não é em vão que Deus disse isso. Por quê? Se o homem adentrar por esta morte escatológica, de maneira em que ele se encontre distante de Deus, aí eu quero resumir em 2 palavras: pranto e ranger de dentes. Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca cessa de capturar. Pranto e ranger. Essa morte escatológica, ela pode ser entendida como a separação definitiva de Deus. O rico e Lázaro, lá contado por Jesus, disse que o rico disse: Pai Abraão, me deixe voltar e ir avisar os meus irmãos que o lugar que eu estou aqui não é muito bom não. Aí a resposta veio: olha, existe uma separação, nem os que estão aí podem passar para cá, nem os que estão aqui podem passar para aí. Seria uma separação total, plena de Deus. É nessa morte escatológica que Jesus vai dizer, por exemplo: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Essa sentença, ela não vai ser dada. Referências de morte escatológica: Apocalipse 2014 e Apocalipse 2014 e essa de Mateus que eu quero. 25:41. Essa morte em que Jesus vai separar, né? Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. O que eu quero dizer? Essa sentença ela não vai ser dada simplesmente aos de fora, mas aos de dentro, que não fizeram a vontade de Deus, que barganharam com o Evangelho de Jesus, que não se importaram de cultivar uma vida espiritual, viva e abundante na presença de Deus. O negócio não é brincadeira não, irmão. Nós estamos em peregrinação por esta terra, mas tem uma finalidade, que é aqui chegar no céu. Mas para tanto, nós precisamos nos enquadrar segundo, eu vou usar o termo, exigências da palavra de Deus. Eu vejo gente, pessoas querendo viver o evangelho sem parar
que não tem cobrança, que não tem princípios, que não deve ser observado os seus preceitos e os seus estatutos. Mas infelizmente o final deste tipo de evangelho será esta sentença aqui: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. O caminho para o céu é o caminho da vida. E só tem uma pessoa que decide isto: sou eu e é você. Quando, para concluir, quando nos sobrevier a morte física, que a nossa vida espiritual esteja bem alimentada, para que nós não possamos morrer escatologicamente. É uma sequência. Quando nos sobrevier a morte física, que a nossa vida espiritual esteja abundante e alimentada na presença de Deus, para que nós não possamos ser separados de Deus na eternidade. Aí, para finalizar, quando nós não formos separados de Deus escatologicamente, na última morte, quando nós não formos separados de Deus, aí nós vamos desfrutar da plenitude da promessa que o Senhor Jesus disse. É aí onde nós vamos ouvir de Jesus aquela palavra que eu tanto gosto de dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Até agora não tinha sido manifesto o que vocês haveriam de ser, mas agora está sendo. E assim como eu sou, Jesus dizendo, vocês também são, porque vocês venceram tudo e todas as coisas. Tem recompensa lá na eternidade para aqueles que perseveraram até o fim, para aqueles que renunciaram a si mesmos, para aqueles que tomaram a cruz do Evangelho e seguiram, para aqueles que não retrocederam, para aqueles que não desistiram, para aqueles que diante das dificuldades desta vida se cortaram varonilmente, dignamente, como verdadeiros soldados de Cristo. Tem um céu de glória. Aleluia. Glória a Deus. E aí não será separado de Deus, pelo contrário, estaremos para sempre com Ele. E é aí, vai ser exatamente aí nesse momento que vai se cumprir o que o profeta Isaías disse: que ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Nós não fomos constituídos para morrermos escatologicamente e sermos separados de Deus. Nós somos constituídos e chamados por Deus para desfrutar da eternidade com Ele e no céu estarmos para sempre ao seu lado. Eu digo amém.